Seja bem-vindo a mais um Jornal do Product Owner. Esse vídeo aqui é feito especificamente para você saber o que está acontecendo na nossa comunidade, para você saber um pouco mais de alguma coisa técnica, de uma dúvida que surgiu no nosso grupo do Telegram. Então hoje nós vamos de editorial técnico, falando daquela figura da imagenzinha dos requisitos. Nós vamos falar do ranking que a gente criou lá no Papo de PO para o nosso Papo de PO Game Show, que está bem interessante. E também eu vou falar com vocês sobre o produtor associado na biblioteca do PO. Esses três assuntos, eu queria começar com o editorial técnico e eu queria pedir para você, mais uma vez, eu vou dar uma chance para esse quadro aqui, editorial técnico. Comenta nesse vídeo aqui falando assim, Sabino, eu gostei do editorial técnico, eu quero ver isso no editorial técnico, eu quero ver aquilo, porque eu preciso saber se eu continuo ou não mantendo este quadro, porque dá muito trabalho para fazer. Tem que pesquisar, tem que olhar, organizar as ideias, então eu só vou continuar fazendo se vocês realmente acharem uma boa. Então comenta, como que eu vou saber se vale a pena ou não? Comenta no vídeo alguma coisa sobre o editorial técnico e para começar, eu já vou começar de editorial técnico, lembrando, os temas do editorial técnico são os temas discutidos no nosso grupo do Telegram, Papo de PO e Requisitos. Se você não participa ainda, tem aqui o QR Code que você vai poder participar. O editorial técnico de hoje fala sobre aquela figura, famosa figura dos requisitos, que tem a arvorezinha. Eu até não trouxe porque tem várias figuras e aí cada um fez uma figura diferente. Eu não sei de quem é mas no nosso grupo do Telegram foi compartilhada essa figura. Aquela figura que tem uma árvore, e aí o cliente pediu uma coisa, o engenheiro de requisitos entendeu outra, o engenheiro de software pensou outra coisa, a manutenção fez de um outro jeito, e chega lá no final, era uma coisa totalmente diferente, aí tem um budget, tem várias coisas. Eu queria fazer alguns insights sobre isso, esses insights estão aqui no editorial técnico, e a gente vai fazer possivelmente uma série de vídeos, mas vai depender muito se vocês acham que vale a pena ou não. Então comenta, mais uma vez, comenta aí e a gente vai ver um pouco aqui como é essa história da arvorezinha dos requisitos. Alguém perguntou no nosso grupo do Telegram como a gente pode explicar essa diferença, né, de tantas visões diferentes na nossa arvorezinha dos requisitos. E aí eu queria trazer para vocês aqui alguns insights, que não são todos, mas são alguns que na minha ideia explicam um pouco por que esse tipo de coisa acontece, e isso realmente acontece. Essa figura ela só é engraçada porque isso realmente acontece. Se você falar assim, não, Sabino, na minha experiência isso não acontece, a maior probabilidade é que você não consiga identificar. Então você está tão longe de conseguir identificar que isto é um problema que você não conseguiu visualizar que isso realmente acontece. Ou as pessoas não estão nem falando para você que existem coisas diferentes, ou você pode fazer parte dos, talvez, sei lá, 5, 3% das pessoas que estão num ambiente onde a coisa funciona tão bem que esse tipo de problema não acontece mais. Mas na imensa maioria dos lugares, isso acontece em maior ou em menor medida, e eu trago aqui para vocês algumas explicações para isso. Não são todas e eu não vou entrar na profundidade. Por quê? Eu quero fazer uma série de vídeos explicando isso que eu vou falar aqui para vocês em maior detalhe, porque é importante, e vou usar inclusive alguns exemplos nossos do Papo de PO, para você perceber que isso aqui realmente acontece. Então vamos lá, arvorezinha dos requisitos, por que aquilo acontece? 1. Dificuldade de comunicação. Na minha visão, na minha experiência, eu acho que o ponto número 1, o problema número 1 é dificuldade de comunicação. O que é, Sabino, dificuldade de comunicação? Nós estamos falando de comunicação verbal, não verbal, paraverbal, comunicação escrita, comunicação em imagens, e a gente está falando de uma série de coisas que normalmente o ser humano tem dificuldade. Eu não vou me estender aqui nesse dificuldade de comunicação, porque isso aqui eu já fiz alguns materiais, a gente já tem papo de negócio que eu falo disso, e eu vou criar uma série de vídeos falando para vocês sobre comunicação. É um dos temas que eu tenho trabalhado para colocar na biblioteca do PO. Então, neste vídeo aqui, eu não vou entrar muito neste detalhe, mas ele é o número 1. Ele é o que mais tem a ver com este ponto aí da arvorezinha dos requisitos. Número 2, diferença de arquivo mental. Aqui eu queria explicar para você o seguinte. Quando duas pessoas conversam,
O que acontece é que você está conversando, existe uma conversa que é o que aparentemente está sendo falado, mas tem uma outra conversa que está acontecendo dentro da cabeça de cada um, que depende do quanto de conhecimento essa pessoa tem sobre aquele assunto. Então, quando um usuário, então imagina aqui que eu tenho o usuário e aqui eu tenho um engenheiro de requisitos ou um PO ou alguma coisa que o valha neste momento. O usuário, ele tem muito mais informação, ele tem muito mais conhecimento, ele tem muito mais domínio do dia a dia daquelas informações do que o engenheiro de requisitos. Só que quando a gente fala de sistema, aí o jogo inverte. Provavelmente o usuário tem menos informação, e aí eu estou falando de informação técnica de funcionamento do sistema. Isso aqui faz com que os arquivos mentais de cada um dos dois tenha configurações diferentes. O engenheiro de requisitos conhece menos do problema e conhece mais da solução que já existe ou de outras soluções semelhantes. Enquanto que o nosso amigo aqui, usuário, ele conhece mais do problema, mas ele conhece menos da solução atual ou de possíveis soluções para aquilo, tecnicamente falando, quando a gente fala de sistemas. Essa diferença de arquivo mental faz com que esta comunicação ela crie muitos mal-entendidos. Muitos mal-entendidos. Esses mal-entendidos vão fazer com que a informação que foi emitida por um dos dois, ela em princípio parece que foi entendida, mas não foi. Os mal-entendidos são piores do que os não entendimentos. Quando você não entende alguma coisa, você pergunta de novo. Quando você entende errado, você acha que você entendeu. Esse é um dos grandes problemas e aí o que gera esse mal-entendido, o que gera esse problema de comunicação é essa diferença de arquivos mentais. Você tem que sempre lembrar. Como é que eu faço para que isso não aconteça, Sabino? Lembre que o que você tem na sua cabeça é diferente do que o usuário tem na cabeça dele. Faça checagens de entendimento. O melhor jeito é, olha, eu entendi isso aqui, o que você acha? Faça checagens de entendimento, porque os arquivos mentais, a informação que tem na cabeça de cada um é diferente. Ponto número 3, diferenças de contexto. Assim como o arquivo mental, aquilo que está na cabeça, o contexto do usuário, as outras pessoas que trabalham com ele, as informações que ele tem, as dificuldades que ele tem no dia a dia, são diferentes do contexto do PO, do engenheiro de requisitos, das pessoas de TI ou de qualquer pessoa. Cada pessoa tem o seu próprio contexto. Então essas diferenças de contexto, isto aqui a gente vê muito quando a gente faz aquele joguinho lá, o que você faria nessa situação no Papo de PO. Se você nunca viu, assista, procure algum dos papos de PO, que é o que você faria nessa situação, e você vai entender exatamente o que é uma diferença de contexto, como essa diferença de contexto pode atrapalhar no entendimento e gerar o problema dessa arvorezinha dos requisitos. Diferenças de objetivo. O objetivo do engenheiro de requisitos, do PO, do analista de negócios, por vezes é muito diferente do objetivo do usuário. Então, a gente precisa tomar cuidado com uma conversa onde pessoas têm objetivos diferentes numa mesma conversa. Elas podem entender coisas diferentes por causa dessas diferenças de objetivos. Como você faz para diminuir esse problema? Tente trabalhar em cima do objetivo do usuário, não do seu objetivo. Talvez o seu objetivo seja fazer um sistema e talvez o objetivo do usuário seja solucionar um problema. Por vezes ele não vai precisar de um sistema. Se você for com o objetivo de fazer um sistema, talvez você não consiga entender o objetivo dele. Isso aqui a gente pode também explicar em mais detalhes. Diferenças de princípios, valores e cultura. Isso aqui eu não vou explicar nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito largo, mas a questão é, quando você fala com uma outra pessoa, você tem que lembrar que essa pessoa, talvez, ela tenha alguns conhecimentos, alguns preconceitos, algumas coisas que sejam diferentes das suas. Isso pode gerar dificuldade de entendimento ou diferenças de entendimento. Isso aqui a gente explica melhor também nessa série de vídeos, onde a gente estiver falando um pouco mais aqui de comunicação. E por último, muitas pessoas envolvidas. Perceba o seguinte, quando você tem uma conversa entre duas pessoas,
a dificuldade de comunicação é uma. Quando você adiciona mais pessoas, essa diferença, essa dificuldade de comunicação, ela se multiplica. Perceba o seguinte, olha só que interessante. Se você tem 2 pessoas conversando, você tem uma linha de comunicação, né? Você poderia dizer que você tem uma linha de comunicação do 1 para 2. Quando você insere uma segunda pessoa, olha só que interessante, uma terceira, né, Sabina? Uma terceira. Uma terceira pessoa, você está inserindo mais 2 linhas de comunicação. Olha só que interessante. Você não multiplicou, isso aqui não vai por 2, aqui eu multipliquei por 3. Olha só que interessante mais ainda. Se eu adicionar uma 4ª pessoa nessa conversa, eu vou adicionar uma linha de comunicação aqui, vou adicionar uma linha de comunicação aqui e vou adicionar outra linha de comunicação aqui. Ou seja, cada pessoa nova que eu adiciono numa conversa, ou num processo, ou num trabalho, eu estou adicionando mais o mesmo tanto de linhas de comunicação que já existiam. Ou seja, eu estou dobrando essas linhas de comunicação, eu estou dobrando a complexidade desse trabalho. É por isso que as equipes ágeis deveriam ter no máximo 10 pessoas, né? Já foi 9, já foi 7, hoje em dia a gente fala em 10, mas de qualquer maneira deveria reduzir. Por quê? Porque a complexidade de comunicação ela vai aumentando, aumentando. Se eu colocar uma 4ª aqui, eu tenho uma 4ª pessoa, né? Se eu colocar uma 5ª pessoa aqui, eu vou aumentar ainda mais essa complexidade. Então essa complexidade vai cada vez aumentar mais. Ela vai, na verdade, dobrar cada vez que eu colocar uma pessoa nova. Eu posso medir cada tracinho desse aqui, é uma complexidade de comunicação, porque são 2 pessoas diferentes se falando. Agora imagina a diferença de arquivo mental, a diferença de objetivos, né? A diferença de conhecimento do contexto. Cada pessoa que entra na comunicação gera uma complexidade muito maior. Por isso que na arvorezinha de requisitos, cada papel entendeu de um jeito diferente. Como eu faço para uniformizar esse conhecimento? É isso que as técnicas de análise de negócios, engenharia de requisitos, comunicação podem te ajudar a você melhorar a forma como você emite e como você recebe a comunicação. Claro que algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos, mas você tem que trabalhar isso, você tem que entender que esse é um skill importantíssimo para quem quer ser Product Owner, analista de negócio, engenheiro de requisitos, gestor de projetos, ou mesmo analista de sistemas e vai conversar com o usuário, ou mesmo um analista de sistemas que vai desenvolver sistema, porque você vai ter que conversar com outras pessoas técnicas também. Está aí o nosso editorial técnico. Não vou começar a gravar de novo, dá muito trabalho por causa desse probleminha de som aqui, tá bom, gente? Acontece. Eu já falei para vocês, esse jornal aqui, ele é gravado, mas ele é quase ao vivo, porque eu vou fazendo tudo aqui mais ou menos ao vivo. Então, tá tudo certo, deu para entender. Essa consideração que eu fiz, ela vai virar uma série de vídeos. Então, mais uma vez, comenta aí, eu quero ver o editorial técnico, eu gostei do editorial técnico, ou talvez você não tenha gostado, então comenta, eu não gostei do editorial técnico, e a gente vai ajustando aqui, tá? Eu quero aproveitar essa história de falar, comenta e tal, para falar um pouco do nosso ranking do Papo de PO e o que vai acontecer com este ranking depois. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Para vocês verem aqui, eu fiz aqui umas instruçõezinhas para a gente saber. O nosso ranking, ele é trimestral, tá bom? Ele vai ser trimestral. A gente já começou, como era uma experiência, né? Eu falei que a gente já vai acumular os pontos, já estão acumulados. A gente já começou no sábado passado, né? Um pouco antes do trimestre começar, mas a gente começou o nosso ranking, ele vai durar durante 3 meses. E vai ser assim, nos papos de PO tipo game show, quem participar ao vivo vai poder ganhar pontos, quem ficar em primeiro lugar naquele dia ganha 5 pontos, o segundo lugar ganha 3 pontos, o terceiro lugar 2 pontos e todo mundo que pontuar naquele jogo que a gente estiver fazendo vai ganhar 1 ponto. Isto aqui
para quem participou no último sábado, né, a gente teve lá gente que fez 200 pontos, o outro fez 160 pontos, mas não dá para misturar pontos diferentes de jogos diferentes. Então não é aquele ponto que você vai ganhar. Se você ficou em primeiro naquele sábado, você vai ganhar 5 pontos e assim por diante. Então, é assim que vai ser a pontuação, independente da quantidade de pontos que você fez naquele dia, tá bom? Só para a gente ir acumulando aí, para a gente deixar de uma forma mais correta, porque jogos diferentes, né? A gente tem já o perfil agilidade, né? O perfis do ágil. A gente tem o jogo das frases, a gente tem o que você faria nessa situação, e a gente vai criar outros jogos interessantes aí, sempre que tragam informações e que ajudem você. E aí você participa ao vivo, ganha pontos e vai ganhar algumas coisas que a gente já vai ver. Mas tem outras coisas que te dão pontos, algumas ações. Se você compartilhar a live no LinkedIn, só vale no LinkedIn. Antes da live, então você tem que pegar o convitinho da live, compartilhar no LinkedIn, você vai ganhar 2 pontos. Só por compartilhar a live você já vai ganhar 2 pontos. Comentar, e aí não é no chat, é no comentário do vídeo, naqueles comentários do vídeo. Se você comentar o vídeo da live no YouTube, só vale no YouTube, você vai ganhar 1 ponto. Então, são 2 formas de você ganhar, compartilhando a chamadinha da live no LinkedIn ou comentando o vídeo da live no YouTube. Você só tem que marcar a hashtag agilidade além do agilismo. Marca agilidade além do agilismo, faz o seu comentário ou compartilha que você vai ganhar 2 ou 1 ponto e esses pontos vão ser somados ao nosso ranking. Para que serve esse ranking, Sabino? Esse ranking serve para o seguinte: depois, ao final do trimestre, o primeiro colocado do ranking vai ganhar uma assinatura anual da biblioteca do PO totalmente gratuito. O primeiro colocado ganha uma assinatura anual 100% gratuito. O segundo colocado vai ganhar 50% de desconto, o terceiro 40%, o quarto 30%, o quinto 20% e todos os pontuadores, todo mundo que fez ponto, vai ganhar 10% de desconto para a nossa assinatura anual da Biblioteca do PO. Sabendo, e se eu já tiver assinado? Não tem problema, o seu desconto vai valer para a sua renovação. Então, quando você for reassinar a sua biblioteca, né, renovar a sua assinatura anual da Biblioteca do PO, você vai ganhar o desconto que você ganhou nesse trimestre, tá bom? Então, o nosso ranking trimestral de abril a junho já começou, já está contando os pontos do sábado passado e neste sábado agora a gente vai ter Papo de PO Game Show também, mais uma vez, o jogo perfis no ágil, agora com umas mudancinhas de regra, né? Mas vai ter neste sábado. Olha como está o nosso ranking por enquanto dos participantes. O Marcos tem 5 pontos, o Bruno tem 3 pontos, o Luan 2 pontos e o nosso amigo Ramalho, nosso estagiário de luxo do Papo de PO, tem 1 ponto. Se você participar nesse sábado, você vai pontuando, vai acumulando os pontos e a gente depois vai ter esses descontos muito bacanas. Por falar em Biblioteca do PO, falando em Biblioteca do PO, temos também uma explicaçãozinha agora sobre o produtor associado. Você pode ser um produtor associado da Biblioteca do PO se você quiser construir conteúdos, se você quiser compartilhar conteúdos, e eu explico para você agora, nesse vídeo aqui, como que você pode fazer para ser um produtor associado da Biblioteca do PO. O que é um produtor associado da Biblioteca do PO? Eu quero mostrar para você aqui como você pode entender esse papel e ver se você pode ou não, ou se te interessa ser um produtor associado da Biblioteca do PO. Primeiro de tudo, os produtores associados vão trabalhar em alguns temas. Alguns temas nós já temos definidos, outros temas a gente pode abrir, dependendo das sugestões dos possíveis produtores. Temas que a gente já tem abertos: agilidade, Scrum, User Experience, análise de negócio, engenharia de requisitos, internacionalização de carreira e habilidades comportamentais. Esses temas a gente já está trabalhando na Biblioteca do PO, já vai ter conteúdos sobre esses temas. A gente pode ter outros conteúdos desses mesmos temas? Pode. Então, se você é produtor, se você tem interesse em fazer, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa de engenharia de requisitos. Posso? Pode. Você vai entrar nesse tema engenharia de requisitos e você vai entender o que a gente precisa nesse tema,
quais são as bibliografias que a gente está usando, quais são os itens importantes para a gente trabalhar, mas dá para trabalhar sim. Eu quero trabalhar um tema, mas eu acho que é um tema diferente desses daqui. Faça a proposta para a gente e veja se a gente consegue encaixar esse tema dentro da ideia da biblioteca do PO. Outra coisa é, eu quero ser um produtor associado, mas eu não sei produzir treinamento ainda. Como é que eu faço? Bom, a ideia da biblioteca do PO é que ela dê apoio para que o produtor comece a produzir os seus treinamentos. Então, se você, por exemplo, ainda não tem um setup de gravação, se você ainda não sabe que microfone usar, que câmera usar e tal, a gente vai te ajudar com isso. Beleza. Já tenho o setup, mas eu não sei fazer a estrutura de um treinamento. A gente vai te ajudar com isso aqui também. A biblioteca do PO tem uma curadoria. O que é isso? A gente não vai colocar qualquer treinamento lá. Eu tenho um treinamento aqui, quero colocar. Vamos ver. Existe um time de curadoria que vai verificar se esse treinamento tem os conceitos corretos, se está dentro de um padrãozinho mínimo que a gente estima ter de qualidade dentro da biblioteca do PO. Então a gente tem esse time de curadoria que vai olhar para os conteúdos antes de liberar que esses conteúdos sejam colocados na biblioteca do PO. Esse mesmo time vai ajudar a validar a qualidade do setup, a estrutura, antes da gente disponibilizar qualquer coisa na biblioteca do PO. Então nós vamos fazer trabalho iterativo. Você vai montar, ficou legal? Não, tem que arrumar tal coisa. Volta, arruma e assim até que você consiga chegar num nível bacana pra gente. Muito bem, aí você fala assim, ó, eu já tenho o setup, eu já tenho a estrutura, mas eu não sei apresentar, eu não sei chegar na frente da câmera e falar sobre um treinamento. Não tem problema, nós também vamos fazer isso e a gente vai ter modelos de gravação onde você pode simplesmente montar o conteúdo e uma outra pessoa, um outro instrutor vai apresentar o seu conteúdo. A gente também tem modelos onde você vai apresentar, mas você vai ter o apoio de um outro instrutor naquele momento que você estiver trabalhando. Então, tem coisas bem interessantes nesse modelo de gravação aqui que vão facilitar. Ou seja, você quer ser produtor, você quer trabalhar nesses temas aqui ou em algum tema relacionado a esses, vem falar com a gente na biblioteca do PO e ver se você consegue encaixar o seu treinamento aqui dentro. A ideia é que a biblioteca do PO seja generalista, com conteúdos mais focados, não são treinamentos extensos, não são treinamentos grandes, mas sim treinamentos mais focados, como a gente faz, por exemplo, os mini cursos ou mesmo as séries de vídeo, onde você apresenta um tema e esse tema rapidamente pode ser absorvido pelo nosso assinante. É isso, espero que você se interesse não só em ser um produtor associado, mas também em consumir os conteúdos tão legais que a gente está colocando dentro da biblioteca do PO. Vejo você na biblioteca do PO. Muito bem, tá aí como você pode participar da biblioteca do PO, como você pode ser um produtor associado. E outra coisa que eu queria falar para vocês é, a gente precisa de ajuda para fazer e para continuar aqui com esse jornal do Product Owner, precisa de ideias. Comenta com a gente aqui nesse vídeo o que você acha legal da gente colocar ou não. Vamos fazer um jornal menorzinho, vamos separar algum pedaço do jornal, alguma coisa assim que você tiver de ideia, compartilha com a gente. Esse jornal é feito para a nossa comunidade, papo de PO e requisitos, então a gente tem que usar da melhor forma possível. É isso aí, vejo você no nosso Papo de PO. Esse sábado vai ter Papo de PO Game Show de novo, tá valendo para o nosso ranking, então fique esperto. Encontro você no sábado, Papo de PO, 9 horas da manhã.